Olá a todos, meu nome é Ivan, sou aluno do curso de doutorado em administração pela FEA-USP e hoje darei uma breve aula sobre um dos tópicos presentes, né, no programa da disciplina de Teoria das Organizações do curso de graduação em administração da própria FEA-USP. Aqui nós temos um pequeno índice, né, do que iremos tratar aqui nessa aula. O tema são as formas de organização, os tipos e tipologias, né, que essencialmente será um debate sobre o que é a estrutura organizacional e seus tipos. Então, aqui, nesses 4 tópicos, nós temos a definição do que é estrutura organizacional, quais são as discussões centrais em torno da delimitação dessas estruturas, os tipos de estruturas organizacionais, conforme indica o tema, e algumas sugestões de leitura. Em primeiro lugar, o que é estrutura organizacional? De maneira bem objetiva, é a maneira como uma organização se organiza. Ou seja, qual é o desenho daquela organização? Como que é definida a hierarquia, a autoridade, quem toma as decisões, como é realizada a comunicação, quem faz cada uma das atividades, o que é delimitado a cada um dos atores que estão presentes nas organizações. Ou seja, é o desenho da própria organização. Uma vez que o desenho é bem estabelecido, se compreende que é possível atingir os objetivos organizacionais de uma maneira mais eficaz, né? E a partir dessa definição, existem alguns modelos que são mais bem solidificados, tanto em termos práticos quanto apontados pela literatura. As discussões centrais se concentram em 3 eixos. Em primeiro lugar, a interdependência, como que os setores e atores das organizações eles se relacionam, né? E como há uma dependência mútua entre essas partes, como são coordenados, como se constrói esses arranjos e, a partir disso, como é realizada a integração entre esses elementos. Ou seja, aqui a gente tem uma retroalimentação entre esses 3 eixos. E para uma organização, né, por vezes, conseguir atingir os seus objetivos de maneira mais eficaz, é preciso ter uma sinergia entre esses 3 elementos. Por isso surgem os modelos que fazem com que se possa ter caminhos para atingir os objetivos organizacionais. Quanto aos tipos de estrutura, a gente define 2. Em primeiro lugar, as estruturas formais, que são aquelas oficialmente reconhecidas, e as estruturas informais, que surgem a partir dos grupos, né, que nascem dentro daquela cultura organizacional, dentro daquele meio, né? A interseção entre esses dois gera a estrutura organizacional na prática, né, como a gente pode ver aqui no esquema. A estrutura informal, de uma maneira bem breve, ela surge, como mostra o esquema aqui, a partir da combinação entre a estrutura formal e as personalidades individuais presentes na organização. A estrutura formal, ela apresenta a hierarquia, apresenta as regras, apresenta a cultura organizacional, e ela vai refletir na maneira como o indivíduo vai enxergar aquele espaço. A partir da combinação desses elementos, se formam seus grupos e surgem as organizações informais. Elas são não oficialmente reconhecidas, como a gente coloca aqui, uma vez que elas não fazem parte do desenho, elas se constroem a partir de redes, de amizades, de interesses em comum, né? Dessas redes informais, propriamente ditas, né? Mesmo sendo grupos criados de uma maneira não oficial, é possível perceber certas lideranças dentro deles, ou seja, há uma certa hierarquia ali, como é dito aqui, uma hierarquia implícita. A comunicação, ela é menos rígida, comparada aos modelos que nós vamos ver posteriormente, porque os indivíduos eles têm um contato mais próximo. E isso pode fazer com que a transmissão das informações seja mais eficaz. Também está relacionado como eu falei, com a cultura organizacional, porque esses grupos eles se formam a partir de interesses em comum, que por vezes, ou na maioria das vezes, refletem como se constrói a cultura organizacional. E existem 2 pontos que a literatura aponta como as principais características, né? Em primeiro lugar, a adaptação e a flexibilidade, né? Esses indivíduos, ao mesmo tempo que eles estão inseridos em um contexto de regras, eles podem entender que existem outros caminhos não oficiais para conseguir atingir os objetivos da organização. Isso faz com que gere novas formas de se adaptar aos problemas organizacionais. Por vezes, é interessante dizer que muitas dessas decisões surgidas na informalidade podem vir a ser adotadas formalmente depois, se tornando uma regra, pelos superiores entenderem que aquilo ali é uma solução interessante. Ao mesmo tempo, a criação desses grupos podem gerar alguns ruídos, né, como a gente colocou aqui os rumores e as fofocas, né, que são aquelas informações
não oficiais, os rumores, que podem gerar alguns problemas para a organização. E aqui a gente tem a estrutura formal, que é o grande foco aqui na nossa disciplina, que é a estrutura oficialmente reconhecida pela organização, né? A gente pode ver aqui pelo desenho, né, que a gente possui aqui uma estrutura hierárquica muito bem definida, né, com as responsabilidades, né, bem alocadas em cada um dos setores, cada um dos indivíduos, os papéis, as funções, portanto, eles são bem delimitados. A comunicação, é interessante dizer, a gente vai verificar isso nos modelos, ela é feita a partir de canais que estão diretamente relacionados ao modelo de estrutura definida. Alguns requerem ter uma comunicação mais rígida, você sempre precisa estar fazendo contato com os superiores para poder ter as informações necessárias ou transmitir o que você deseja, ou a maior flexibilidade nesse sentido, né? Sem canais tão rígidos, né? As decisões, elas são realizadas de acordo com o próprio modelo, né? E elas se baseiam em procedimentos, em políticas que são definidas pela organização e os caminhos que serão tomados a partir disso. E a estrutura organizacional, de maneira formal, né, em tese, é importante dizer, ela permite uma maior estabilidade, né, porque ela é menos suscetível com as mudanças rápidas, como a gente colocou aqui. Embora, né, essa estaticidade ela não necessariamente garanta, né, os resultados serem atingidos por questões como a própria informalidade dos grupos que surgem na organização. Em primeiro lugar, aqui, a gente tem a estrutura linear, que é a mais simples, a mais clássica, né, que a gente tem aqui uma cadeia, como colocada aqui, clara e linear, em que você tem no topo da hierarquia um grupo ou um indivíduo que vai ser responsável, né, por todos os outros, e aí você vai definindo, né, agrupando, né, especializando, né, gerando outras unidades de comando. Você tem diretores, abaixo dos diretores você tem os gerentes, e abaixo dos gerentes você tem os operadores, né? As decisões aqui, elas são mais centralizadas, tanto nos gerentes quanto nos diretores. Ou seja, os operadores, eles, por vezes, não têm tanta liberdade assim para conseguirem se comunicar, né? Porque é uma abordagem que a gente chama de top-down, vem de cima para baixo a comunicação, né? Então, os operadores sempre vão ser receptores de ordens dos gerentes, os próprios gerentes serão dos diretores e os diretores do CEO, né? Que também é responsável por tudo. Então, é uma estrutura mais rígida, né? Com agrupamentos e especificidades, especialidades bem definidas e que dificilmente fogem dessas definições. Aqui a gente tem a estrutura funcional, que a gente pode considerar como uma evolução da estrutura linear. Né? Ainda você tem uma divisão por funções específicas, né? Por meio de uma departamentalização. Há também especialização, né, e profissional, né, visto que a ideia aqui também é alocar os funcionários de acordo com as suas especialidades, com aquilo que eles se formaram, por exemplo. Ainda há, né, coordenadores específicos para cada área, porém a grande diferença está nos dois últimos tópicos aqui. Em primeiro lugar, a comunicação. A comunicação pode ser feita tanto de maneira horizontal, né, entre os níveis hierárquicos, entre si, né, ou seja, os operadores que estão submetidos a uma determinada gerência, eles têm comunicação com os outros operadores, a gerência tem comunicação entre si também, e há essas trocas entre os setores, né, entre os operadores, entre os gerentes, entre os diretores, né, de forma a ter maior flexibilidade, né, na comunicação. A estrutura rígida, por vezes, impede que as informações cheguem com a velocidade necessária, por exemplo, e até mesmo para alocação de recursos, resolução de problemas, né, que podem vir a surgir e que demandam uma solução rápida. Em terceiro, nós temos aqui as linhas staff, né, que são linhas acessórias, ou seja, elas atuam como suporte especializado, elas transitam entre, por exemplo, aqui no nosso desenho, entre os administradores e o setor, e elas servem como consultorias, como aconselhamentos, né? E, portanto, não possuem autoridade. Elas têm a capacidade, elas estão ali no nível mesmo, como a gente pode dizer, de conseguir as informações entre os setores, trabalhar essas informações e, no caso das demandas identificadas, aconselhar, né, os administradores para ver quais decisões podem ser as ideais ao longo do tempo, né? Por que o nome é linha staff? Aqui a gente tem os setores, né, que são as linhas, né, que são o campo produtivo. Então,
as assessorias, por vezes, elas trabalham junto com a linha de forma a identificar as demandas e levá-las também aos administradores, né? Ou seja, tem uma função de ponte nesse processo, né? Então, aqui a gente tem a função da assessoria, dos staffs, é gerar um equilíbrio entre especialização e controle a partir de um trabalho conjunto, sem, né, nenhum tipo de autoridade, só como um apoio. Vale dizer, né, que a literatura também costuma indicar que, embora os staffs eles não possuem poder formal, dada essa captação de informações que eles têm, eles, a partir dos aconselhamentos e das consultorias, eles podem sim interferir nos resultados, nas decisões. Então, é uma questão, um modelo organizacional, um tipo de estrutura que requer, né, pessoas de muita confiança atuando ali, né, nesses postos. E aqui a gente tem, por fim, o último modelo, que é a estrutura por comissões ou colegiados, né? O que que acontece? São definidos conselhos, né? Esses conselhos geram comissões de acordo com as demandas da organização, e a partir da identificação dos problemas, do relacionamento que se dá ali na organização, as tomadas de decisões têm a participação dessas comissões, né? Cada uma vai trazer as suas demandas, ver como elas se relacionam aos problemas, né, verificados, e tentam estabelecer por meio de debate, né, por meio de reuniões, o futuro, né, os próximos passos da organização. Dessa forma, a gente tem também, né, uma garantia, né, de uma representação diversificada, pois são diversos tipos de conhecimentos e especialidades que são colocados a posto, o que pode contribuir diretamente com a, as decisões, né? A gente tem um processo deliberativo, visto que nós possuímos aqui nesse modelo uma abertura para diálogos entre os setores, né? A responsabilidade, portanto, ela é compartilhada, visto que todos têm participação nas decisões nesse processo para definir os caminhos da organização, e a tendência é que, portanto, haja maior transparência e o mesmo na prestação de contas, né? Porque uma vez que você coloca todos esses atores ali compartilhando as informações e contribuindo com o processo decisório, você coloca, né, um maior grau de verdade nas discussões ali, e todos, em tese, vale dizer, passam a compreender qual que é a realidade daquele processo. Então, aqui nós temos esses 4 modelos, que são os mais presentes assim, em termos práticos e científicos, né, o que a literatura aponta. E dessa forma aqui eu deixo 3 sugestões de leitura, né? Nós temos aqui o Perrotti, o de Vasconcelos, né? Um trabalho que coloca a estrutura organizacional e a gestão do conhecimento, né, entrelaçadas, né? Como isso aí é algo que é muito presente nos 2 últimos modelos que a gente viu, né? O de comissões e o de linha staff. Você tem, né, de Melo Santos e outros autores, né? Relacionando, né, a estrutura organizacional e a cultura organizacional e a gestão de pessoas, né? Para ver como que o relacionamento disso gera um impacto no desempenho organizacional, ou seja, um estudo de caso, uma interessante leitura para a gente ver a aplicabilidade desses conceitos. E aqui a gente tem, né, Vieira, né, os 2 Vieiras, né, que mais um estudo de caso, né, como a estrutura organizacional atrelada à gestão de desempenho, né, se apresenta nas universidades federais brasileiras, né, que é algo que é até interessante na nossa perspectiva enquanto membros das universidades. Correto? Então, finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigado.